algo extremamente atual dentro da saúde suplementar. Então, vamos falar da RN 500 da política de investimentos, tá? Então, dentro da RN 518, nós temos toda uma disposição sobre a adoção de práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de risco para as operadoras de plano de assistência à saúde, tá? Em resumo, hoje, o Adriel Branco, ele vai iniciar com uma apresentação institucional da XVI Capital, e aí vai entrar nos temas principais da nossa palestra. Então, a importância da política de investimentos dentro da RN 518, o papel dos resultados financeiros para a saúde suplementar, vai citar alguns cases em que esse tipo de aplicação de política de investimento poderia ter ajudado a não ocorrência de uma série de problemas, e aí vai entrar em uma verdadeira aula sobre o monitoramento de riscos financeiros. Ao final, nós vamos abrir para a pesquisa, para que vocês respondam a pesquisa de qualidade, vamos abrir para as perguntas, então, caso você tenha uma pergunta, podem escrever diretamente no chat, que eu recebo por aqui, e ao final da apresentação, eu direciono para o Adriel Branco. Então, Adriel, seja muito bem-vindo, desejo um ótimo evento, vamos em frente. Obrigado, Ulisses, obrigado a todos aqui presentes pela audiência, agradeço principalmente ao pessoal que atua no setor de saúde, aos gerentes, analistas e aos amigos e colegas de trabalho que estão aqui conosco hoje. Preparei uma apresentação desse tema extremamente importante, né, em virtude da adoção desde 2022 dessa RN, que transforma de maneira substancial o modelo de governança e gestão de riscos na saúde suplementar. Então, aqui vou compartilhar com vocês a apresentação, já colocando. Maravilha. Perfeito. Então, agora já está aparecendo para vocês. Quero agradecer, então, o convite de inaugurar a nossa série de apresentações nesse ano e começar com um tema tão relevante para esse ano 2024, com perspectivas melhores, já falando sobre o desempenho financeiro e a gestão de investimentos, a parte de controle de risco. O Ulisses já me apresentou, eu sou professor doutor em administração, com mestrado, graduação em ciências contábeis e também administração pela USP, venho há 16 anos trabalhando no mercado financeiro, tenho uma experiência de uma longa jornada na parte de mercado de capitais, mercado financeiro, e há 12 anos com a XVI, eu, Ulisses e outros sócios, desenvolvendo projetos de investimentos para o setor de saúde suplementar. Sou o diretor de gestão hoje na XVI Capital, responsável pela gestão de investimentos, estruturação de veículos de investimentos, assim como os fundos imobiliários que já desenvolvemos ao longo dessa trajetória. Uma trajetória começa lá em 2012, dentro da universidade, na época de mestrado, e com marcos relevantes, primeiro fundo imobiliário, outros fundos, emissão de nota comercial, que é acesso ao mercado de capitais, os fundos em direitos creditórios, tais FDICs, e 2023, começando com a XVI Capital, justamente para fazer uma ponte entre projetos de investimentos e mercado de capitais, seja pela estruturação de dívidas, seja pela gestão de investimentos. Hoje já temos 3 fundos, um fundo imobiliário, um fundo de ações, um fundo de renda fixa, e aos poucos vamos cada vez mais gerando valor ao nosso setor de saúde suplementar como referência pela experiência, pela inovação no nosso segmento. Uma empresa com DNA USP, que é um selo concedido pela Universidade de São Paulo, as empresas que trazem esse histórico, essa bagagem acadêmica. E nessa missão nossa, hoje viemos trazer um ponto importante dessa junção de mercados financeiros, de mercado de investimentos com o mercado de capitais. A XVI está nessa intersecção, nesses dois mundos. A gente conhece muito de mercado financeiro, muito de saúde suplementar, e na junção é como nós geramos valor para projetos e para várias Unimedes, para operadoras de saúde, hospitais, clínicas e diversos cases ao longo desses mais de 12 anos do setor e 16 no mercado de capitais. Então, no nosso tema, entrando já sobre a RN 518 e política de investimentos, a ideia é trazer uma bagagem bastante aplicável aos gerentes, analistas e gestores dessa área aqui. Então, nós vamos falar sobre a importância dessa RN, especificamente para a área de investimentos. Nós não vamos abordar risco de subscrição, a parte de mercado, toda a área de mercado, de carteiras, não. O foco aqui é trazer para a abordagem de gestão de investimentos, tá? Da gestão de aplicações financeiras, de toda uma estrutura que é estabelecida ali da RN como uma das formas
de controle de risco e gerenciamento de risco. Tá? Então, a ideia não é ser abrangente, a gente teve outros eventos, teremos outros eventos para falar de fundo de caixa, toda a parte de gestão de riscos, e hoje vamos focar, então, na parte de gestão financeira. E por que essa parte de gestão financeira é tão importante no nosso segmento? Nós tivemos, até setembro de 2023, que é o último trimestre, divulgado pela ANS, mais de 10 bi em receitas financeiras. Devemos fechar o ano com mais 3 bi, aí, cerca de 13 bilhões de reais em receitas financeiras. Esse é o tamanho desse mercado gerado em termos de resultados. Só como uma referência, o resultado positivo do ano passado foi de 3 bi de resultado líquido até o momento, sendo que o resultado financeiro foi de 10, ou seja, o resultado do setor, ele vem do resultado financeiro. Ele não vem da operação, ele não vem da gestão do custo assistencial, ele vem, nos últimos anos, em virtude do resultado financeiro. E o que não traz uma perspectiva de redução com a Selic é de redução desse resultado financeiro. Né? Vejam que em anos anteriores, principalmente quando nós estamos falando de Selic menor, nós tivemos resultados muito, muito inferiores. Em 2020 e 2021 deve ser algo próximo da metade do resultado de 2023. Tamanha relevância. E olhando a perspectiva de Selic, estamos falando de fechar o ano de 2024 entre 9% e 10%, ou seja, vamos sair do patamar de 13, 14 para 10, 9, nós vamos perder todo o resultado financeiro todo o resultado líquido que o setor apresentou no ano passado. Ou seja, vamos perder aí 30%, 40% do resultado em 2024. Isso é muito relevante. O que acaba trazendo uma pressão adicional para os gestores financeiros de aumentar a rentabilidade para recompor esse resultado. Então, naturalmente, a gestão vai acabar caminhando para assumir mais risco para gerar mais resultado. Fizemos até um estudo recente, publicado pelo nosso diretor de consultoria, Gabriel Sestari, comentando sobre isso, sobre a pressão em gerar mais resultados e toda a movimentação financeira que pode acrescentar, naturalmente, mais risco. O resultado financeiro, o mercado financeiro, vem associado, indubitavelmente, à assunção de maior risco. E as aplicações financeiras está alocado em qual parte dentro do setor? A maior parte do investimento, cerca de 180 bilhões de reais, está alocado em cotas de fundo de investimento. Isso aqui entra os fundos ANS, fundos de renda fixa, todos os tipos de fundos. Uma parte, a segunda maior alocação, em títulos da dívida pública, as LFs, as NTNs, todo esse mercado de investimento em títulos soberanos. E depois, a alocação, o terceiro maior nível, que é a alocação em depósitos bancários, CDBs e RDBs, são os depósitos das cooperativas, entram aqui também os RDCs. Então, nós estamos falando aqui de algo como 40 a 50 bilhões nesse mercado, e outro mercado, o menor, mas não menos relevante, de pouco mais de 20 bi em títulos de crédito de renda fixa. Então, vou entrar debêntures, CRIs, CRAs, e todo um universo enorme de mercado financeiro que exige uma qualificação, uma atenção muito grande por parte dos gestores. E essa RN, quando a gente fala da 518, nós temos pilares importantes, vamos falar um pouco mais sobre isso, sobretudo em incremento de governança, incremento de gestão de risco. E por que isso é importante? Por que falar de gestão de risco financeiro numa operadora de saúde? Quando a gente trata de um setor regulado, como é o caso da saúde suplementar pela ANS, como seria de uma seguradora, de telefonia, bancário, você tem uma série de regras pensando em melhorar a gestão, em evitar que essas empresas se tornem sustentáveis, insolventes de alguma maneira, e isso, consequentemente, acabe resultando na insolvência da empresa e numa série de problemas, sendo principal a população deixar de ser assistida por aquele segmento, ou por uma empresa daquele segmento. E nesse contexto, prezar pela solvência das empresas é uma função basilar de uma agência reguladora. E essa preocupação faz muito sentido quando a gente olha casos em que aplicações financeiras geraram perdas extremamente relevantes para as operadoras de saúde. Então, recentemente, um dos casos mais emblemáticos do ano passado foi a perda com os fundos da Infinity, causando prejuízos a várias operadoras de saúde, mas não só esses, vários casos recentes, e vão continuar acontecendo, de empresas no mercado de capitais que têm títulos adquiridos por fundos ou diretamente pelas tesourarias das empresas, gerando problemas de default. É natural que você tenha esses problemas financeiros dentro de aplicações, faz parte do risco de crédito.
E essa avaliação, essa gestão tem que ser muito bem estruturada. E nessa ótica de melhorar a gestão financeira, é que a RN 518 traz uma série de responsabilidades aos gestores, administradores de plano de saúde para melhorar a gestão, aumentar a implantação e implementação dessas práticas de governança, prezando, sobretudo, pelo controles internos e controles de riscos. Então, nós temos 3 pilares que vão tratar da gestão de riscos, ou seja, como que se monitora esse risco, que falando de risco financeiro, como é feito esse monitoramento, qual a metodologia de monitoramento desses riscos, qual é a estrutura de governança de decisões na área financeira, trazendo aqui para o nosso ambiente da parte de investimentos, e como esses controles são feitos. Então, como que isso pode ser feito? E aí, para atender isso, a metodologia que a gente utiliza com os clientes, e é uma metodologia pensando, sobretudo, no atendimento à norma, mas melhorar o desempenho, melhorar a governança, primeiro passo, revisão da política de investimentos. Então, se a gente tem um controle, se a gente tem uma gestão, precisa ter uma política. Tudo aquilo que é uma gestão estruturada, institucional, no ambiente empresarial, numa instituição, ela precisa partir de uma política, de um regimento, de uma estrutura organizada. E essa política de investimentos é que começa com a revisão ou criação da política de investimentos. Ao longo desses 12 anos, poucas foram as situações em que identificamos uma operadora de saúde com uma política adequada, sendo que muitas sequer haviam constituído uma política. A construção do comitê de investimentos, a maioria das operadoras que nós conhecemos não tinha um comitê ativo de investimentos, ou seja, um comitê que tem alçadas, que tem acompanhamento periódico, que tem reuniões mensais ou até semanais de acompanhamento. Também é fundamental a partir desses 2 elementos chave de trabalho, uma revisão desse desempenho mediante relatórios mensais de desempenho. Depois nós vamos entrar na exigência da norma em relação a esses relatórios. Consequentemente, não há um monitoramento de riscos e, portanto, a revisão do portfólio de investimentos acaba ficando prejudicada. E a ideia da política e da metodologia de trabalho é sanar essas lacunas e trazer uma constância metodológica institucional de avaliação de desempenho, de avaliação de riscos e de gestão financeira, fazendo uma movimentação ativa. Então, basicamente, são 2 escopos. Elaboração e revisão dessa instituição, dessa modelagem, todo esse trabalho de investimentos, e depois o monitoramento contínuo, com pelo menos uma reunião mensal nessas estruturas. E por que tudo isso? Vamos entrar agora na norma, antes de passar algumas recomendações, tentando ser bastante prático nesse treinamento, sendo bem objetivo e bastante prático, trazendo contribuições úteis no dia a dia. Vamos lá, quem se aplica essa EN 518 no nosso ambiente? Nós estamos como direcionamento ali no artigo 2º, que trata: as operadoras devem estabelecer práticas mínimas de governança, com ênfase em controles internos e gestão de riscos. Isso para várias áreas. Aqui vamos trazer para a área financeira. Um conceito, governança. Estamos falando aqui da estrutura de gestão e fiscalização das operadoras. Então, começa lá nos gestores, gerente, superintendente, toda a estrutura ali no corpo mais técnico, envolve a diretoria, os conselhos, especialmente o conselho fiscal, o comitê, quando há comitês de investimentos, e a estrutura máxima de governança em uma operadora, que é a sua assembleia, seja ela uma operadora de capital aberto, que tem os sócios, seja uma cooperativa que tem os cooperados. A assembleia seja geral, ordinária, extraordinária, tudo envolve uma estrutura de gestão, e na parte financeira passa por todas elas em algum nível. A norma, ela traz obrigações aos administradores também. Então, não é somente aos sócios ou diretores, aos gestores, pessoas físicas, a norma são as pessoas naturais que estão implementando essa política de governança. E como pilar dessa norma, nós temos os pilares de governança corporativa. Aqui vale fazer um breve histórico sobre a história da governança corporativa no mundo, ganhando muito destaque, no caso, lá no início dos anos 2000, com o caso da Enron, criando a lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, que traz à tona a importância de controles de gestão em empresas, sobretudo nas empresas que têm uma relação grande com a sociedade, seja prestação de serviços, com a operadora, seja na relação com investidores, como o caso de uma empresa de capital aberto.
E esses pilares que vêm sendo desenvolvidos não é somente para a área de saúde. Esses pilares são aplicáveis a toda empresa que tentam estabelecer critérios mínimos de governança. Esses pilares são transparência, ou seja, divulgação de resultado, divulgação de informações, divulgações de decisões e de mecanismos relacionados a isso, equidade, que é tratar as partes relacionadas de maneira justa, principalmente aqui nos casos, os cooperados, se for cooperado, investidor, se for acionista, ou a prestação de contas, que você vai enxergar também na literatura como a accountability, que é a prestação de contas, a responsabilidade pelas informações, toda a divulgação desses números, e aqui a prestação de contas positivas e negativas, com tempestividade, com equidade, de forma transparente, e a responsabilidade empresarial, entendendo que a empresa ela tem responsabilidade enorme perante a sociedade, perante seus investidores e a todos os seus stakeholders, que são as partes relacionadas, não somente aos shareholders, né, que é quem tem ação, quem é o dono da empresa, mas a todos os stakeholders das empresas relacionadas. Olhando a área de saúde, isso é ainda mais importante. Afinal, nós temos 50 milhões de usuários de plano de saúde, um quarto da população depende desse setor. Então, é extremamente relevante essa responsabilidade empresarial. E toda a parte financeira, né, desemboca na parte assistencial, e o contrário também. Então, quando uma empresa tem problema na área financeira, ela vai ter problema na área assistencial, quando se trata de uma operadora. Isso não é algo teórico, isso é prático. Você consegue evidenciar nitidamente evolução de NIPs, evolução de reclamação, com desempenho financeiro insatisfatório. Quando uma empresa tem desempenho pela parte operacional, pela parte de investimentos, isso vai acabar também na parte operacional. Então, isso é muito importante que a gente tenha o olhar da ANS, não avaliando somente a assistência, mas também a gestão financeira, a gestão de riscos que é realizada. Os controles internos, como outro pilar de desenvolvimento da norma, então, esses controles precisam ser confiáveis, ou seja, precisam ser efetivos, eficientes, eficazes, e combater o conflito de interesses. Esse conflito de interesses é relacionado a decisões que possam beneficiar parte das pessoas envolvidas e não todas as que deveriam ser. Seja por um comissionamento indevido que partes podem receber, seja por uma decisão financeira que beneficie parte relacionada àquele gestor, seja por diversos fatores, mas a norma ela tem que combater esse conflito de interesses que é extremamente comum no nosso segmento. Tá? Extremamente comum mesmo. Então, esse conflito de interesses precisa ser combatido pela política, pelos controles, pelos mecanismos de gestão, estabelecendo que essa gestão tenha que ser feita, aqui nos termos da norma, pelo menos uma revisão mínima anual dos controles internos. Garanto a vocês que grande parte dos operadores não fazem essa revisão anual, né, da parte de investimentos. É comum, extremamente comum, avaliar, observar que as políticas de investimentos são defasadas, usando até normas antigas, da 443, que nem está em vigor lá. Então, você tem a obrigação de apresentar uma revisão anual, realizando testes de segurança. São as políticas, as revisões, sejam as PCNs, né, que são as políticas de continuidade de negócios, sejam os testes de estresse, testes de verificação de risco, tem que ter essa avaliação. E, por fim, acarretando num processo de gestão. E o processo de gestão ele é um processo de avaliação e tomada de decisão. Isso é relevante porque isso institucionaliza a gestão. Independente se é o Adriel, se é o Ulisses que está na gestão, ela tem que ser institucional. Se trocar o Adriel, colocar o Ulisses, colocar fulano Beltrano, a decisão ela segue o mesmo caminho. Isso é muito comum na academia, né? Isso é uma grande contribuição que a gente teve no mestrado e doutorado, que é o desenvolvimento de uma metodologia que possa ser replicada. Então, se eu chegar numa determinada operadora que fez determinado investimento e eu percorrer o mesmo caminho, eu tenho que chegar na mesma decisão. Tá? Por que eu comprei o ativo A? Porque eu segui essa estrutura. Se você seguir essa estrutura, você vai desembocar no mesmo resultado desse ativo. Isso independe das pessoas. Isso é muito mais segurança. E como que a gente faz para alcançar isso? Primeiro, entendendo que a norma ela tem como impacto a evolução da governança. A governança é uma exigência de mercado e é uma exigência regulatória. Em mercados regulados, isso é
de cima para baixo, imposto. Em outros mercados, você acaba tendo uma preferência por consumidores ou preferência por investidores para empresas com maior governança. Não é o caso da saúde suplementar. A governança pouco interfere na seleção dos clientes, digo, na seleção pelos clientes, já que não há uma competitividade ainda tão relevante no setor, e também poucos investidores podem escolher empresas, né, de capital aberto por melhor governança nesse segmento. Então, ainda não é fator decisivo de mercado externo, mas é fator decisivo de mercado regulatório, com foco na sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial é a perenidade das empresas, é a capacidade de uma empresa sobreviver ao longo do tempo, independente das pessoas, independente das movimentações de mercado e economia. Isso para o nosso setor é extremamente oportuno, já que a gente vê uma concentração do segmento. Cada vez tem menos operadoras atuando no mercado, cada vez tem menos instituições atuantes, em virtude do processo de consolidação, seja por incorporação, por insolvência, na liquidação, seja por fusões e aquisições. E esse pacto da governança tem também um pacto objetivo muito claro. Lá na RN, artigo 12, fala que as operadoras que comprovarem a sua implementação de governança da RN, elas poderão solicitar a redução dos fatores de capital regulatório, diga mais de solvência. Né? Então, você tem o efeito de reduzir a necessidade de capital regulatório. No último estudo que a gente realizado, mais de 1/3 das operadoras tinham dificuldade em compor capital regulatório. Portanto, se você tem uma boa gestão de riscos, você consegue reduzir essa necessidade de capital, dando uma margem um pouco maior para a sua operação. Outro efeito prático é a profissionalização, é a valorização da competência técnica no segmento. Nós falamos em profissionalização, é colocar pessoas que tenham capacidade acadêmica, comportamental, habilidades técnicas para tomar decisões e fazer gestão financeira. Brinco muito com os nossos clientes, dizendo que eu, como contador, como gestor financeiro, eu não posso operar ninguém, eu não posso abrir um paciente e fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia simples que seja de qualquer cirurgia relacionada. Não, eu não posso atuar em outra área. Isso é profissionalização. O médico, ele é profissional daquela área. Na área de investimentos, essa profissionalização não é requerida em muitos setores. No mercado financeiro, isso já é. Mas em todos os setores, essa profissionalização, em geral, não é. Ou seja, eu tenho pessoas que não têm competência técnica tomando grandes decisões. E o risco é, muitas vezes, maior até do que, por exemplo, a questão da saúde, já que uma decisão mal tomada pode colocar em risco uma grande operadora, afetando centenas de milhares de clientes, centenas de milhares de médicos profissionais. Então, a competência, ela tende a ser valorizada com a norma. A profissionalização é um caminho exigido, como já ocorreu em outros setores, né? Cooperativas de crédito, por exemplo, a profissionalização já é uma realidade há um tempo, mas no setor de saúde ainda não. A profissionalização é vem dando pequenos passos, mas a grande maior parte das operadoras ainda tem muito a evoluir em profissionalização. E, por fim, a norma traz um efeito prático de mais fiscalização. Agora, existem regras claras em relação a isso, exigindo governança, exigindo controles internos, e eu, fiscalizador, consigo verificar se a operadora A ou B cumpre essa fiscalização. Isso tem um efeito de ampliar a interferência regulatória da ANS no segmento. Eu posso ter uma atuação, seja por uma autuação, seja por um efeito ainda maior, né, desde os planos de recuperação até lá na frente, acrescentar esse item numa decisão de uma direção técnica, de uma direção fiscal, ou pelo menos no primeiro momento, de exigir mais capital regulatório. E é onde a gente entra nas normas. Nessas normas, são todas recentes, né, por isso que muitas das operadoras acabaram nem se atualizando em relação a isso. Viemos de 2, 3 anos de pandemia, muita coisa acontecendo, e tem uma série de exigências de atualização. A primeira com a RN 1518, que é da antiga 443, fazendo ajustes para essas decisões de controle de riscos, exigindo políticas internas, decisões colegiadas. Da 1518 para 521, o 1521, traz, sendo mais direcionado para a área financeira, que os recursos financeiros devem ser alocados de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, que vai para seguradoras, operadoras e outras instituições reguladas,
aplicação financeira conforme regras estabelecidas nessa resolução. Então, essas duas normas fazem uma referência, levam, né, a gente chegar numa referência à resolução do Conselho Monetário Nacional, que substituiu a 444 e passou, então, em 2022, a 4993, que vai estabelecer os limites aceitos para ativos garantidores e vai, sobretudo, trazer uma referência para o desenvolvimento da política de investimentos. E essa política de investimentos, apesar de não trazer grandes inovações, né, nessa resolução do Conselho Monetário Nacional, tem algumas atualizações e, sobretudo, fazer essa intersecção entre RN e resolução do Conselho, principalmente quando a gente avalia a gestão das aplicações vinculadas. Vamos entrar, então, num direcionamento mais objetivo para cada um dos itens, que podem ser, né, pelo menos 6 recomendações, que vão trazer uma gestão de uma política de investimentos mais efetiva, mais assertiva. Vamos lá. Primeiro, lembrando que a gente tem, sobretudo, iniciar a desenvolvimento dessa política, mas lembrando da adequação às normas vigentes. A política ela precisa ser adequada à RN, né, e, sobretudo, atendendo também os limites estabelecidos pela 4993 do Conselho Monetário Nacional. Eu trouxe aqui um print do anexo 3 da norma, lembrando que a RN 518 tem lá, se eu não me engano, são 8 anexos, tem diversos anexos que são estabelecidas as regras a serem seguidas pelas instituições, e aí tem algumas publicadas, mas aqui na parte financeira é importante a gente lembrar do anexo 3, que vai trazer a necessidade de que as operadoras tenham gestão de riscos, controles internos e revisadas formalmente pelo CA, Conselho de Administração. Então, você tem que ter uma política de gestão que seja aprovada pelo Conselho de Administração. Outro item, exigência da norma, lá também no anexo, no tópico 10, vai estabelecer que a operadora ela precisa ter uma estrutura de gestão de riscos e a responsabilidade de execução e gestão de riscos na estrutura corporativa com relatório periódico, no mínimo anual, com descrição, análise, avaliação, monitoramento e recomendação dos riscos identificados. E aqui, claro, né, entrando na parte financeira. Vamos adentrar na elaboração de uma política de investimentos, quais são os principais requisitos e algumas recomendações partindo da nossa experiência no segmento. Primeiro ponto, quando a gente começa a definir uma política, é qual é o perfil dessa política e qual é a meta de rentabilidade que a gente vai seguir. Qual é o objetivo e qual é o perfil. No segmento de saúde, o perfil tem que ser conservador. Precisa ser conservador. Quando eu falo conservador, é ter na composição do portfólio uma carteira que seja classificada como conservadora. Parece subjetivo, mas não é. Pelo contrário, é extremamente técnico e objetivo. A gente vai entrar como fazer essa definição à sequência. A meta de rentabilidade, por ser conservador, tem que ser uma rentabilidade igual a 100% CDI. Se querer adicionar muito mais rentabilidade, vai incorrer mais risco e vai ter uma diferença entre o objetivo desejado e o perfil do investimento. Você tem um perfil conservador, não pode ter um objetivo arrojado. Ok? Então, vamos lá em relação aos elementos mínimos que devem conter na política de investimentos. Alocação por classe de ativos, isso inclusive é exigência normativa, concentração por entidade emissora, critérios de concentração por liquidez, alocação por nível de risco, e aqui vale a gente entrar com bastante detalhe nessa classificação de risco, e também as práticas mínimas de ESG, que envolve conceitos econômicos, sociais e de governança. A criação e revisão do comitê de investimentos e a definição da alçada para a execução de investimentos. Isso aqui é o roteiro básico de uma definição de um desenvolvimento de uma política de investimentos. E agora a gente começa com as recomendações. O primeiro ponto é alocação por classe de ativos. A política deve estabelecer em quais tipos de ativos pode-se investir. Então, do portfólio, e não é pouco, tá? As operadoras são muito investidoras em virtude dos fundos dedicados, em virtude da elevada liquidez, até por agência regulatória, você espera ter um pouco mais de 1 de liquidez corrente, sendo idealmente acima de 1,5, ou seja, as operadoras são investidoras por sua natureza. Tanto que são muito beneficiadas com o crescimento da taxa de juros, com a elevação da Selic e o contrário também. Dessa forma, a ideia é avaliar que tipos de fundos ou que tipos de investimentos nós podemos realizar. É possível realizar investimentos em
em derivativo, criptomoeda, Bitcoin. Já vi casos mais esdrúxulos dessa relação de investimentos em que você encontra de tudo. Pela ótica financeira, quais são os investimentos que nós podemos realizar? Com a nossa experiência, a gente sempre recomenda unificar a parte de aplicações vinculadas em renda fixa, numa política única, seguir a mesma estrutura e vale da mesma regra para os dois tipos de aplicações financeiras. Como recomendação, a gente tem a maior parte do investimento em renda fixa, e aí vale a discussão, vale investir em fundos multimercados? Um dos maiores fundos, um dos fundos mais conhecidos no Brasil, que é o fundo da Verde Asset, é um fundo multimercado. Pode investir nisso? Vale a discussão. Pode investir em cotas de fundo imobiliário? Vale estabelecer outros ativos de renda variável? Vale alocar, por exemplo? Então, essas regras iniciais, vejam, dão direcionamentos importantes, independente da pessoa que está gerindo, ela tem um gabarito a ser avaliado. Ela tem que considerar esses requisitos mínimos para fazer a alocação. Esse é o primeiro passo. Que tipos de investimentos nós vamos fazer? E aqui a recomendação que seja essencialmente renda fixa e excluindo outros ativos de renda variável, derivativos. Eventualmente, fundos imobiliários podem fazer sentido pela estratégia de verticalização das operadoras, por buscar investidores no mercado, mas não faz sentido comprar ações, né, comprar moedas, comprar ouro, comprar outros tipos de ativos. Então, é uma política bastante restrita em relação aos tipos de investimentos que devem ser feitos. Aqui, na norma, a gente tem já o estabelecimento das alocações por modalidade. A própria resolução da CMN, que eu comentei, já estabelece os limites individuais e os limites em conjunto. Fiz um resumo desses limites, a norma traz muito mais itens, não dá para colocar todos, mas um resumo do que seria lá no artigo 8º, estabelecendo as alocações. Então, por exemplo, títulos públicos federais, que é o menor nível de risco de um investimento no Brasil. Você pode alocar 100% nesse tipo de ativos. Títulos financeiros, eu posso alocar no máximo, pela norma, 50%, sendo que, no máximo, 50% em conjunto com os títulos de instituições financeiras, como, por exemplo, CDBs, RDCs, todas essas coisas. Outros ativos, interessante notar que a norma permite a alocação em cota sênior de FDIC, 25%. Por que falar sobre isso? Porque as cotas de FDIC, a estratégia de captação com FDIC é uma estratégia que em outros segmentos é extremamente utilizada, principalmente indústria e varejo. No setor de saúde está começando. A gente montou o primeiro FDIC, a gente montando alguns outros, e a Apivida lançou um recente também, agora no final do ano, um FDIC fornecedores, e várias operadoras estão começando a usar esse instrumento para aumentar a rentabilidade e gerar resultados na sua operação, né? Ou seja, por fidelização, satisfação de clientes, várias outras coisas. A gente tem bastante material sobre isso, mas queria trazer para vocês essa referência da norma permitindo também a alocação em cotas de FDIC. E aí, determinados itens você vai variar, permite a renda variável, mas a recomendação é sempre a vedação, e aí é por nossa recomendação. Tá? Então, essa tabelinha, ela é o limite de alocação por modalidade. Você tem por tipos, por classe de ativos, e aí você entra na modalidade. Por exemplo, renda fixa. Se você tem debêntures, CDBs, RDCs, fundos de renda fixa, FDIC, tudo é renda fixa. Mas quanto que pode alocar em cada um? Então, você tem um detalhamento disso. O segundo item, e aí é uma norma também, é a recomendação de concentração por entidade emissora. Quando você compra um CDB, quem está emitindo é o banco. Quando você compra uma debênture, quem está emitindo é uma companhia aberta ou fechada, mas uma sociedade anônima. Então, qual é o limite que é possível alocar por esses tipos de pela entidade emissora? Aqui a gente tem a variação por porte. Aqui são recomendações, tá? E lembrando que a recomendação em relação aos percentuais, mas que a política deve estabelecer um limite de concentração por porte. Então, você tem que estabelecer limite de concentração por tipo de emissão, e aqui a nossa referência é que sejam, se for grande porte, até 25%, e se não for de grande porte, até, em companhia aberta, não financeira, por exemplo, até 2,5%. Então, você tem uma escala de percentual, você tem que estabelecer isso. Outro ponto que nós recomendamos, mas a norma não está, é a recomendação de vedação para investir em títulos financeiros emitidos por companhias fechadas.
Salvo engano, a norma permite até 5%, mas a recomendação tem essa vedação, porque em companhia fechada você tem menos acesso à informação, menos estrutura de governança, normalmente também porte menor, um risco maior. Então, sendo mais conservador, estabelecendo essa vedação. Com esses controles institucionais, você vai limitando muito o poder de decisão do gestor ali na frente, obviamente, mas vai também trazendo mais segurança e dando mecanismos. A ideia é você passa o gabarito, então, contei o primeiro, contei o segundo, terão mais 4 para a gente avaliar, e com isso você vai fazendo esses recortes, avaliar se a carteira de portfólio atende esses requisitos. E dá para fazer um excelente portfólio com isso, sem nenhum problema. O terceiro item a ser avaliado, e aqui extremamente importante, ainda mais nesse momento que o setor vive, que é a limitação de investimento conforme liquidez. Qual é a lógica? Quanto mais liquidez, menos risco, né? Motivos mais líquidos são menos arriscados, de maneira geral, e principalmente você suporta uma necessidade de caixa que possa ter. Então teve lá um sinistro, espinrasa, que não se esperava na operadora pequena. Ok, você tem liquidez para fazer isso. Tem lá uma decisão judicial que se perdeu, você tem liquidez para fazer isso. Então você consegue atender a sua necessidade de suporte para rodar ali eventuais necessidades numa situação de estresse. Então, a ideia é priorizar a liquidez. Esse quadro é uma recomendação, uma sugestão nossa de como isso pode ser feito. Qual é o prazo máximo de investimento? Posso fazer investimentos acima de 5 anos? Nossa recomendação é que não seja permitido. Mas você pode estabelecer que seja possível fazer isso. E a limitação também da duration, né? Duration é um indicador de tempo médio de um investimento. Quanto maior a duration, maior o risco, maior a sua dificuldade de liquidez também. Então, a ideia é priorizar liquidez. Claro que não no extremo, mas você precisa ter um direcionamento de qual é o prazo máximo, qual é o mínimo esperado, qual é o percentual mínimo que tem que ser mantido. Aqui um parênteses importante é a necessidade das operadoras estabelecerem uma política de caixa mínimo em dinheiro. Então, geralmente a gente avalia a sazonalidade do fluxo de caixa das operadoras. Então, começo do mês e final do mês, qual que é a demanda de investimentos que se tem, a demanda de saída de caixa, né? Normalmente você paga um valor relevante durante o mês e recebe no final do mês, por exemplo. Então, qual é esse déficit, essa lacuna, né, esse vale que se atravessa o caixa? Esse é o caixa mínimo que tem que ter. Para grande esporte, é natural você encontrar a necessidade de caixa mínimo de acima de 20 milhões, uma operadora ali de 100 e poucas mil vidas, alguma coisa assim, só para ter uma relação de estrutura. Para menor porte, essa necessidade de caixa mínimo pode ser menor. E esse caixa mínimo é mínimo mesmo, você tem que ter isso em caixa aplicado de zero, e só vai falar em outros investimentos a partir dessa superação desse caixa mínimo. A pergunta que eu faço é, qual é o caixa mínimo da sua operadora? Qual é a necessidade de caixa mínimo escrito, tá, na política de investimentos? A maior parte, a grande maioria das operadoras não tem uma política de caixa mínimo. Até pode ter uma referência, alguns usam um faturamento, meio faturamento, 2 faturamentos, mas não está escrito numa política de caixa mínimo, isso entra aqui. Então eu vou ter, olha, a partir de X milhões, eu começo a olhar outros investimentos, mas até X milhões é liquidez imediata. Por que isso? Você tem um grande cliente que não te pagou na data, você tem um grande custo assistencial, você tem uma perda que acabou acontecendo, problema que você tem dinheiro disponível. E esse investimento caixa mínimo é risco zero, basicamente fundos DI vinculados a LFT, tá? Que é o menor nível de risco que você teria com liquidez diária, buscando ali algo perto de 100% CDI. A partir disso, você vai buscar prazos e condições melhores, mas o caixa mínimo é algo extremamente relevante para a sustentabilidade de uma empresa. Tem um livro legal que vocês podem olhar, não sobre operadoras, que chama Feitas para Durar, do Jim Collins. É um livro que usei bastante no mestrado e fala sobre a importância da gestão de caixa nas empresas que são perenes, sobretudo caixa mínimo. As empresas que duram, passam tempestades setoriais, internas, elas têm uma política de caixa mínimo muito robusta. Esse é um critério de sustentabilidade das empresas, por isso essa recomendação é importante. Outro item, não, na mesma linha, né, dessa questão da liquidez, além da gestão financeira, da gestão de riscos, tem outro efeito prático. A RN 518 estabelece os indicadores mínimos que são avaliados. Tem alguns outros, mas esse especialmente tem a ver com essa gestão da liquidez.
O anexo 4 estabelece esses indicadores, e o principal indicador, o único que tem uma relação direta com a parte de investimentos, é o indicador de liquidez corrente. Esse indicador de liquidez corrente é calculado a partir do total de ativo circulante em relação ao seu passivo circulante, sendo idealmente acima de 1, melhor ainda acima de 1,5. As aplicações de longo prazo, que aplicações acima de 1 ano, elas não serão computadas no ativo circulante. Elas vão aparecer no ativo não circulante na conta de aplicações financeiras. Ou seja, não entra no indicador. É muito comum, recentemente a gente fez alguns trabalhos de consultoria com operadoras que tinham metade da carteira em debêntures levadas até o vencimento com mais de 1 ano. Qual é o efeito prático disso? Você reduz o seu indicador de liquidez corrente, já que esses ativos não computam suas aplicações de curto prazo. Poderia ter o mesmo retorno, a mesma rentabilidade, se estivesse aplicado num fundo que a investe nesses ativos. E aí, via fundo, você teria liquidez, portanto, seria uma aplicação de curto prazo. Parece algo bobo, mas é relevante no monitoramento de melhorar o indicador contábil, que a ANS olha, o mercado financeiro olha, toda a parte de investimentos acaba levando em conta esse indicador. Okay? Então, um toque aqui importante é cuidado com o prazo dos investimentos e com o alinhamento desses registros. A contabilidade, a controladoria, a gestão financeira tem que andar em conjunto. Né? Não pode cada um puxar para um lado. É importante que, dentro desse comitê que a gente vai falar, tenham integrantes dessas áreas para a tomada da melhor decisão, pensando no todo, desde a gestão e resultados até o reconhecimento contábil disso. Um aspecto importante em relação à liquidez é que as operadoras deveriam evitar a alocação direta em ativos de crédito privado, sem liquidez, sobretudo. Por que isso? Quando a gente faz alocação em crédito privado, nos papéis, diretamente, falando comprar debêntures, comprar CDBs, eu estou fazendo uma alocação em que amplia o nível de concentração, porque uma coisa é um fundo de centenas de milhões comprar 0,1%, 1% do seu ativo num papel, e outra coisa é a operadora comprar 10% da sua carteira num único papel. Tá? Então, papel aqui é CRI, CRA, CDBs e debêntures, esses que não têm liquidez diária ou que têm uma liquidez rápida no mercado. Então, você tem uma grande dificuldade em realizar a diversificação quando você compra direto. E a diversificação não é colocar 10 ativos, é colocar pesos muito variáveis, né, em ativos que não sejam correlacionados. Então, você montar uma carteira de vários CDBs, você está relacionado ao mercado bancário. Tá? Então, num eventual problema de colapso do segmento bancário, de alguns bancos, principalmente os menores, obviamente, você tem um risco muito concentrado, além do próprio papel em si. Os ativos de crédito privado, eles não têm liquidez para você usar numa necessidade de caixa. Você tem que vender uma debênture, você não consegue vender 10 milhões de uma debênture de uma empresa média no mercado do dia para a noite. Você demora para conseguir e ainda tem maior exposição ao risco daquela empresa em si e com um grande deságio no mercado secundário. O mercado secundário de papel é um mercado de balcão, ou seja, não é um mercado como é o mercado de ações. Você entra num broker, compra e vende por ali, você compra do melhor vendedor, vende para o melhor comprador e pronto. Não. Além do processo operacional, você tem uma grande assimetria de informação, o que eleva, no caso da negociação, a maior spread e maior custo de corretagem. Então, as operadoras deveriam priorizar aplicações via fundo de investimento, com foco em diversificação, com foco na liquidez e agregando a gestão profissional. Principalmente aquelas operadoras que não conseguem contratar um profissional certificado ou não tem uma equipe toda certificada à sua frente. Então, dentro da gestão profissional, você tem ali uma CVM fiscalizando, uma Anbima, uma instituição regulada e uma gestão desses fundos de investimentos, sendo de uma forma profissional. Isso é um ponto muito importante e aqui é uma recomendação para essa redução. Outro item, avaliando, então, ok, vamos fazer a aquisição de ativos. É muito comum que você tenha a classificação das políticas de investimentos, quando elas são estabelecidas, para alocação de acordo com o nível de risco de crédito. Por exemplo, vou comprar uma debênture, qual é a classificação de risco dessa debênture? Hoje você pode olhar as agências de classificação de risco, especialmente Fitch, Moody's e S&P, que é Standard & Poor's, e você consegue fazer essa avaliação desse nível de risco com base na classificação. Porém, essas escalas elas não são suficientes para você avaliar o risco do seu portfólio.
Então, lembra quando eu comentei que o portfólio tem que ser conservador? O que é um portfólio conservador? Você tem uma forma quantitativa de verificar isso. Então, a ideia seria adotar uma escala adicional de risco, porque essas não são suficientes para uma série de ativos, principalmente para fundos de investimentos e ativos que não têm classificação de risco. Pode ser uma DBEM, pode ser um CDB, uma RDC, que não vai ter uma escala de risco. E os ativos bancários, só lembrando, né, são R$250 mil de garantia pela FGC, por instituição financeira até 1 milhão por CNPF ou CNPJ. Então, para fins de operação de operadora de plano de saúde, FGC é irrelevante aqui na alocação. Você precisa ter um controle próprio. A recomendação é que a gente adote uma forma quantitativa de avaliação de portfólio. Aqui nós tivemos uma grande contribuição recente, salvo engano, no Código de Administração e Distribuição de Produtos, que a Anbima lançou ano passado, atualizou ano passado. Você tem uma escala de risco. Essa escala varia de 0,5 a 5. Quanto maior a nota, maior o risco. O portfólio, ele vai ser conservador se ele tiver uma nota de 1,5, até 1,5. De 1,5 a 3, moderado, de 3 a 5, agressivo. Então, essa é a ideia em termos de classificação quantitativa. Como que eu sei se o meu portfólio é conservador? Fácil, classifica os investimentos, vê qual a nota que ele tem, faz a média ponderada da nota pelo peso desse investimento e você vai ter uma nota do seu portfólio. Isso é muito fácil de ser observado. Qual que é a lógica? Você tem um portfólio de nota de 1,5. Dentro da tabela da Anbima, vocês podem lá, é uma tabela bem extensa, que eu coloquei só alguns dos principais ativos, você tem a classificação entre ativos e a nota avaliada. Que como exemplo, por exemplo, vou comprar um CDB RDC, prazo é 2 anos, ele é pós-fixado? Então a nota dele é 0,75. Vou comprar um CDB que não tenha grau de investimentos acima de 8 anos pré-fixado, a nota dele é 4, ou seja, é muito mais arriscado. Se você investe em 4, você vai ter que ter o restante dos investimentos uma nota mais baixa para que na média ponderada você consiga atingir o 1,5 de classificação. Então essa é a ideia, essa é a grande contribuição da Anbima para não permitir mais discussão. É ou não é conservador? Com base nisso aqui, você diz, esse fundo é conservador, esse ativo é conservador. Não é suficiente, tá? Você deveria abrir as carteiras, deveria entrar no detalhe, mas aqui já está anos-luz do que o mercado realiza em termos de gestão de risco nas operadoras. Muito mais na frente, a maior parte não tem uma metodologia de quantificação de risco. E eu falo com propriedade porque a gente já trabalhou com mais de 50 operadoras aqui, e a grande maioria não tem uma metodologia de classificação, de pontuação, tá? De pontuação de risco de portfólio. Alguns exemplos. Então, se eu faço alocação aqui no fundo DI, ele é a menor nota possível. Eu tenho 0,5 de risco. E fundos com maior nível de risco vão ter pontuações mais altas. Então, um fundo de crédito privado, duração livre, você tem pontuação 2. Um fundo de dívida externa, pontuação 3. Então, você vai compondo o portfólio de acordo com essa classificação de risco, sem, claro, esquecer a questão de concentração, o emissor, todas as outras 3 regras anteriores. As regras, elas não são para serem avaliadas de forma exclusivamente individual. Ela é cumulativa, ou seja, eu atendo isso e as 3 regras anteriores. Além disso, para aquelas operadoras que fazem investimentos direto em papel, além da escala de risco, além da concentração por emissor, além da questão da liquidez, deve-se ter, então, caso prefira comprar, eu tenho uma boa equipe, eu vou comprar diretamente a debêntures, seja por qualquer fator ali que prefira debêntures, ou um CDBs, um CRA, você vai fazer essa avaliação e tem que estabelecer uma política. Aqui a política vai olhar os critérios que você analisa na empresa. Aqui é só um exemplo, é só uma recomendação de como nós avaliamos os investimentos que fazemos pelos fundos que nós gerimos e investimentos de algumas carteiras que nós temos aqui. Essa avaliação, ela serve, no nosso caso, uma escala que vai de 0 a 3 para avaliação de risco de acordo com a avaliação do setor, do nota de rating, análise financeira, então liquidez corrente, ROI, dívida, garantias da operação, covenants atribuídos, né, são aqueles indicadores de desempenho estabelecidos nos termos de emissão, o capital, se é pequeno ou grande porte, a composição do conglomerado. Então, tem 7 níveis de avaliação para dizer se aquele investimento que eu vou fazer na minha política de investimentos é considerado moderado, e aí eu posso alocar até, no máximo, 5% da carteira.
qual é a sua regra de avaliação. Se você vai comprar crédito privado, vai alocar diretamente papel, você precisa ter uma escala e uma metodologia de avaliação desse papel. Também vale para ativos bancários. Vai para bancário, a análise é um pouco diferente. Pesa a Basileia, imobilização, porte. Você pode olhar ativos financeiros líquidos, chamada FL. Você pode olhar outros indicadores financeiros. Esses são os principais que a gente olha, principalmente olhando o bancário, avaliando o indicador de Basileia. Então, se você aloca em crédito privado e não faz essa avaliação, você está gerindo de forma errada. Tá? Então, essa é a grande contribuição de exigências de estabelecimento de políticas de investimentos, de análise e monitoramento de risco de crédito. Quando você adquire, com base na metodologia, você passa a monitorar isso, e a ideia do comitê, o objetivo do comitê é fazer esse monitoramento mensal desse desempenho do risco de crédito. Qual é o nível de risco que você tolera na sua carteira? Qual é o nível que a política tolera de risco? E aí chegamos na etapa de avaliação desse desempenho da política de investimentos, que é a avaliação pelo comitê de investimentos. Esse comitê é uma exigência lá do anexo 5 da RN, que vai estabelecer as práticas de gestão de decisões colegiadas. Tá? Então vejam que fala na avaliação da auditoria, que vai dizer se a operadora cumpre ou não para poder ter aquela redução de capital de risco, capital regulatório que nós comentamos. Se você pretende, né, se tem o pleito ali de fazer a solicitação de redução de capital, você precisa ter estruturas internas de fiscalização e controles. E essas estruturas internas, elas estabelecem o monitoramento econômico financeiro da operadora, mas a gestão de riscos de subscrição de crédito e riscos de mercado e todos aqueles monitoramentos. Então, você precisa ter um comitê. A intenção é que você tenha um comitê constituído para monitorar e gerir investimentos. Na composição desse comitê, você vai ter os membros estabelecidos, normalmente sugere-se a utilização de 5, no caso de empate, você tem um desempate, uma decisão, e que estejam presentes membros da diretoria, pelo menos um membro da diretoria, um membro, um ou mais membros da área executiva e analistas de suporte. E a recomendação também, sempre possível, tem um membro externo para fazer uma visão externa, desempenho econômico, desempenho da carteira, para tirar ali, ter uma capacidade de fazer uma avaliação mais independente, tirar a responsabilidade, não tirar, né, adicionar uma capacidade de fazer uma avaliação em conjunto com a equipe. Essas reuniões deveriam ocorrer com mínimo mensal, tendo como atribuições mínimas deliberar, recomendar, analisar e registrar as decisões de investimentos. Essa criação desse comitê traz um grande aprimoramento na gestão de riscos financeiros da cooperativa e das operadoras de saúde e das empresas envolvidas. Por fim, fechando aqui a nossa apresentação e trazendo o que há de exigências mais novas, apesar de não ser algo que a RN estabeleça, você ter a inclusão dos critérios mínimos de práticas ligadas à gestão ambiental, social e de governança. Dentro da evolução de ESG, você tem o primeiro nível, que é fazer um estabelecimento de ESG por restrição daquilo que você não pode. Ou seja, você não vai, nesse primeiro momento, investir, como é que não vai? Você não vai ficar observando aqueles investimentos sejam pró, né, parte social, pró-econômico, pró-governança. Você não tem nem o primeiro nível ainda, você precisa dizer qual é aquilo que você não faz. Então, eu não invisto em empresas que fazem isso, isso e isso. E depois você começa a selecionar de forma ativa as empresas que têm uma atuação positiva. Então, o primeiro nível de ESG é estabelecer as restrições. Restrições básicas, como sugestão. Empresas que tenham que atuem com trabalho escravo ou análogo à escravidão. No agro, tem alguns casos como esse, já teve grandes indústrias brasileiras envolvidas com isso. Empresas que tenham práticas de crime ambiental e social, empresas que façam discriminação de gênero, empresas que estejam relacionadas à indústria bélica ou tabagista. Por exemplo, faz sentido uma operadora de saúde comprar uma debênture de uma indústria tabagista, de uma indústria bélica? Aí é uma decisão interna. Né? Uma recomendação, né, o mínimo não faz sentido uma operadora de saúde financiar o tabagismo, mas tem que estar escrito, porque estou usando esses exemplos mais drásticos, mas pode acontecer que não sejam tão evidentes assim na mídia, a ponto de você claramente levar em consideração, mas se não tiver escrito, não vale.
Envolvimentos com crime financeiro, lavagem de dinheiro, posso investir em uma empresa que tenha vários crimes envolvidos em lavagem de dinheiro, posso fazer esse tipo de operação? Tá? E aí fica a recomendação desses critérios. Portanto, o que nós vimos aqui, nós aprendemos hoje, está relacionado à atualização dessa política, conforme o Conselho Monetário Nacional e a 518, a sequência de definições de limites, seja por classe, modalidade, emissores, liquidez, concentração, e fechando com a recomendação de investimentos, inclusão dos critérios mínimos de ESG. Essa é a nossa exposição relacionada à melhoria, implementação de governança, maior controle e gestão de risco de investimentos. Aqui eu quero deixar o convite a vocês para que entrem no XVA News, que é o nosso grupo específico para nossos colegas, amigos e clientes e profissionais do mercado, e principalmente também que possa responder a pesquisa de qualidade que ajuda a gente a direcionar os investimentos, né? Direcionar todo esse trabalho de treinamento e trazer para o nosso mercado muito valor com base na nossa experiência, com base no nosso conhecimento e com a troca de informações. Então, quero agradecer a todos, devolver a palavra ao nosso sócio-diretor Ulisses Silva Rezende, para que possa abrir ou passar alguma pergunta e a gente já fechar, que eu sei que o prazo já está no limite. Muito obrigado a todos, essa palestra ficará gravada e depois será disponibilizada para aqueles que tiverem interesse. Um grande abraço. Gabriel, muito obrigado pela apresentação, excelente conteúdo, excelente material. Eu vou pedir para você deixar projetando a pesquisa de qualidade e também o QR Code para inscrição no XVA News, que aí já peço e reforço novamente a importância do preenchimento dessa pesquisa e também a inscrição no XVA News. Como já bem colocado pelo Adriel e respondendo as perguntas do Wagner, do Wagner, né, do Sescop e também da Edna, esse material ele será disponibilizado a gravação, tá, da palestra. Então, o material nós não encaminharemos, mas encaminharemos para vocês o e-mail com a apresentação que foi realizada hoje, a gravação, tá? O Michael Batista, ele coloca aqui, desde já, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante apresentação e pelo excelente material. As operadoras devem realmente internalizar esses pontos e adotar a criação de políticas pensando no histórico e, claro, na solvência a longo prazo. Parabéns. Wagner também parabenizando e mais uma pessoa aqui parabenizando. Aí, Adriel, aproveitando esses últimos 2 minutinhos, queria fazer algumas colocações, né? Poxa, uma apresentação extremamente técnica, demonstra não só muito conhecimento, como formação e experiência. E é até um pouco assustador, né? Nós que vivemos o dia a dia de operadores de saúde e temos contato com esse tema, o quão longe é o que foi apresentado da realidade aplicada pelas operadoras de saúde, né? E isso envolve uma série de riscos, como nós já vimos aí alguns casos. Então, um ponto importante aqui, Adriel, que eu queria comentar com você é o seguinte, né? O mercado de capitais e os agentes do mercado de capitais existem inúmeros, né? Isso acaba gerando uma série de confusão de papéis e competências desses agentes, né? E o que a gente vê muito dentro das operadoras de saúde é a atuação dos agentes autônomos como condutores dessa política de investimentos, né? Eu queria entender um pouco melhor com você se esses agentes autônomos, né, esses escritórios, BTG, XP, eles são os profissionais mais adequados para a construção dessa política, né? Bom, Ulisses, dentro do mercado financeiro, nós temos os agentes de distribuição, e aqui falando das corretoras, envolvendo também os agentes autônomos, temos as gestoras, as assets, como no caso da XZ Capital, temos as empresas de consultoria, e dentro da consultoria de valores imobiliários, as empresas habilitadas a realizar consultoria são as que são credenciadas na CVM como consultor de valores imobiliários. Então, é esse tipo de profissional que vai ter a qualificação e a certificação necessária. Quando fala de certificação, falando de CNPI, CEA, CGA, CFP, CFE, como certificações exigidas para esse tipo de profissional para atuar com a recomendação de investimentos. Então, dentro da estrutura, os agentes de distribuição não são necessariamente os agentes que irão atuar com as decisões de alocação e de consultoria. Então, tem algumas figuras. O cuidado importante é entrar lá no site da CVM e verificar se a empresa é um agente de consultoria ou um agente de gestão de carteiras, ou se aquele serviço sendo prestado está habilitado, seja pelo profissional pessoa física ou pela pessoa jurídica que está entrando nesse mercado.
É importante esse cuidado, né, com a certificação e com a verificação das empresas, sobretudo observando casos de fraude, de empresas que não são reguladas pelo mercado. Você tem, principalmente, outros tipos de investidores, então você tem pirâmides financeiras acontecendo com frequência, vários escândalos. Isso a área de saúde afeta menos, mas pode acontecer, então essa é a necessidade de uma importância regulatória, né, no caso da CVM, fiscalizando seus agentes, e por isso esse cuidado em verificação da certificação das empresas e dos profissionais envolvidos. Ótimo. O Dr. Sebastião mandou aqui para a gente que a Unimed Centro-Sul Fluminense está parabenizando você, Adriel, e que diz aqui que estão se adequando à RN 518 gradativamente, considerando nossa complexidade. E para finalizar, uma última pergunta, Adriel, como a questão da carteira administrada gera uma melhor adequação dentro da política de investimentos da RN 518? Como que funciona isso em termos de serviço prestado? Bom, primeiramente, quero agradecer ao Dr. Sebastião pela audiência. Estive lá semana passada com um projeto que está sendo desenvolvido pela Unimed, com o seu hospital. Sempre um prazer estar com a equipe lá do Centro Sofrimento, Dr. Dias, Dr. Ana, Dr. Sebastião, profissionais extremamente dedicados, experientes e com muito, sempre nos recebem muito bem. Muito obrigado, Dr. Sebastião, pelo comentário. Dentro da carteira administrada, nós temos, o direcionamento do mercado como um todo é avançar na profissionalização. Você pode alcançar essa profissionalização internalizando os profissionais, então contratando profissionais com as qualificações técnicas, e aqui na área financeira com profissionais certificados, ou contratar um fundo de investimento, ou seja, investir num fundo de investimento que tem o seu gestor, ou o terceiro modo é estabelecer que um profissional externo faça a gestão desses investimentos, que é o trabalho de carteira administrada. Com o serviço de carteira administrada, você delega, você contrata um profissional, que aí precisa ter a certificação CGA, que é uma das certificações mais altas do mercado financeiro, que é no meu caso, para que esse profissional faça essa gestão discricionária, ou seja, de acordo com a política de investimentos, o profissional vai gerir esse portfólio. Diversas instituições financeiras oferecem esse serviço, nós aqui como gestores da XZ Capital também oferecemos. Nós somos contratados para fazer essa gestão, monitoramento de acordo com a política e sendo, claro, fiscalizado aí pela CVM, a nossa atuação dentro do mercado, podendo trazer mais segurança e profissionalismo ao mercado de saúde suplementar. Nós oferecemos serviço e deixar um convite, quem quiser conhecer um pouco mais, para a gente marcar uma conversa com vocês, explicando mais detalhes dos benefícios desse tipo de gestão. Adriel, gostaria de agradecer novamente, uma excelente apresentação. Encaminharemos por e-mail para todos os presentes o link posteriormente com essa apresentação e também com os seus contatos da XI Capital. Então, novamente te agradeço, foi uma excelente apresentação, muito esclarecedora, muito técnica. Agradeço a todos os presentes e deixo a palavra com você antes da finalização. Eu agradeço de novo a todos os participantes, aos amigos que estiveram aqui presentes, aos colegas que nós sempre nos encontramos aí rodando o mercado, e agradecer ao nosso time aqui da XZ, em especial a XZ Capital, a nossa equipe de analistas, ao Gabriel, Vital, Jéssica, Samuel, todo mundo que faz o dia a dia aqui, tornar a nossa gestão mais efetiva e trazer mais resultados para os nossos clientes. Muito obrigado, um grande abraço a todos, nos vemos por aí. Obrigado, pessoal, uma ótima semana.